Olá, companheiros. Iniciamos nosso trabalho, que é dos crimes da pericritação da vida e da saúde, e o nosso tema é perigo de contágio venéreo, que está previsto no artigo 130 do Código Penal, e serão abordadas as principais considerações a respeito deste delito, que vai da classificação ao objeto material, bem jurídico tutelado, ação penal, elemento subjetivo, modalidade qualificada, consumação e tentativa, transmissão do HIV, dentre outras considerações. Para os efeitos penais, são consideradas moléstias venéreas aquelas transmitidas exclusivamente via relações sexuais ou atos libidinosos, de acordo com o artigo 130 do Código Penal, que diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea ou que está contaminado. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O verbo expor é no sentido de colocar em perigo ou de arriscar. Estamos diante de um crime de perigo, uma vez que não exige dano efetivo ao bem jurídico tutelado, ou seja, o delito se caracteriza mesmo que a vítima somente tenha sido exposta. O objeto material desse delito é a vítima atingida pela conduta do sujeito ativo. Já o bem jurídico protegido é a vida, a saúde e a incolumidade física da vítima. O elemento subjetivo é o dolo, que pode ser dolo direto ou dolo eventual, sendo que o tipo penal não prevê modalidade culposa. Vale lembrar que a forma culposa deve existir de forma expressa no tipo penal. A ação penal é a ação pública condicionada à representação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 130. O artigo 130, caput, primeira parte, traz a expressão de que sabe, sendo o dolo direto quanto ao perigo. Deste modo, aquele que sabe estar contaminado pratica o ato, mas não quer transmitir a doença. Pratica o delito do artigo 130 caput. Já na segunda parte do artigo, temos a expressão deve saber, considerada dolo eventual, quanto ao perigo, ou seja, a pessoa contaminada assume o risco de transmitir a doença para a vítima. Nesta situação, a prática do ato mas não quer transmitir a doença, ou seja, pratica o delito do artigo 130 caput, expondo o sujeito passivo a perigo. O dolo eventual é por conta da afirmação, sabe ou deve saber que está contaminado. Já a modalidade qualificada deste delito é situação prevista no parágrafo 1º do artigo 130, o qual destaca a intenção do agente, que é transmitir a moléstia. A pena é de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Já na modalidade qualificada, o agente deve necessariamente saber que está contaminado e querer transmitir a doença, agindo com dolo direto, com ou sem o efetivo contágio da prática. Mesmo assim, será incluso no artigo 130, do parágrafo 1º do Código Penal. E se a vítima efetivamente se contaminou ou se houve lesão corporal, fica absolvida pelo delito do artigo 130, parágrafo 1º. Mas se o indivíduo contagiar a vítima, poderá ocorrer a incidência de um crime mais grave, como, por exemplo, a lesão corporal seguida de morte, caso a intenção do agente extrapole a vontade do simples perigo de contágio venéreo. Responderá na forma do artigo 129 do Código Penal. Quanto à consumação, o delito ele se consuma quando, por meio da prática sexual ou o ato libidinoso, que expõe a vítima a perigo de ser efetivamente contaminada por doença venérea, a qual o sujeito ativo possui ainda que não aconteça o contágio, ou seja, independentemente do resultado.
Ocorrendo o resultado, é um mero exaurimento do delito. Assim, o dolo do agente se limita apenas à doença. Mas, se com isso acontece a morte, este deverá responder por lesão corporal seguida de morte como crime preterdoloso, dolo quanto o artigo 130 e a culpa quanto ao resultado, previsto no artigo 129, parágrafo 3º. Quanto à tentativa, é admissível quando o agente não consegue realizar o tipo penal por circunstâncias alheias à sua vontade. E agora passo adiante para o meu colega Gilton, que vai fazer mais algumas especificações sobre o tema. A AIDS não é transmitida exclusivamente via atos sexuais ou ato libidinoso, podendo ser transmitida de outras maneiras, e pela qual tal doença não é considerada como tão somente doença venérea. A conduta do agente deve ser tipificada de acordo com o dolo do agente, mas se a intenção for de contaminar a vítima para lesionar ou provocar a morte, estando previsto no artigo 131 do Código Penal e não no artigo 130. Quanto à classificação estampiante do crime próprio, sujeito ativo e crime comum quanto ao sujeito passivo, podendo ser qualquer pessoa vítima desde que a mesma não esteja contaminada. É um delito consumido de forma vinculada, sendo que o tipo penal exige a prática de relações sexuais ou ato criminoso. É um delito formal de mera conduta e de perigo abstrato que descreve o comportamento e o resultado, mas não exige necessariamente a ocorrência da produção do resultado naturalista. Perigo abstrato é de forma presumida advindo da simples prática da conduta descrita no tipo penal, embora seja indispensável um novo tipo concretiza no qual a palavra expor acontece quando a vítima é exposta a perigo, especificamente na forma qualificada. No artigo 135 primeiro, se enquadra em delito de danos, uma vez que a intenção é transmitir a doença, e o delito, entretanto, de forma qualificada, também se consuma sem contágio, estampeante de figura mista. É um delito doloso, pode ser qualificado dessa maneira, que admite a modalidade dolo direto ou dolo eventual. O tipo penal não prevê modalidade de conta, é um delito instantâneo, não se prolonga no tempo, momento consumativo, ocorre com a prática do ato sexual ou libidinoso, independentemente de efetivo ou da transmissão, podendo ser um delito transuente quando não é contágio, ou seja, quando a vítima não se contamina. É um ato transuente